Olá, boa tarde, amigas, amigos da TV 247, 11 de março de 2021, 13 horas 9 minutos, e a gente começa mais uma análise política com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, programa que vai mudar de nome para Rui Costa Pimenta. Rui tem razão, Rui tinha razão. Tudo bem, Rui? Tudo bem, Atos? Tudo bem comigo, e você? Tudo em paz. Ô Rui, a realidade está sempre confirmando aí as suas análises, as suas previsões, e, enfim... o evento de ontem mostrou a importância do ponto que você sempre defende, que é o Lula ou nada, né? E fora isso também, as reações do mercado, dos veículos de comunicação estão explicitando o que está acontecendo, com as outras candidaturas. Eu queria te propor uma entrevista bem pinga-fogo, mostrando algumas notícias e pedir uma análise sua em função do que eu vou te mostrar antes da gente entrar propriamente no caso Lula, né? Teve muita coisa nessa semana. Eu quero te mostrar primeiro a coluna do Merval Pereira, de hoje, em que ele critica Lula, critica Bolsonaro, defende um nome do PSDB ou Ciro Gomes. Espanta você que Ciro Gomes seja um plano B da Globo, um plano B do Merval? Não, de forma nenhuma. Nós já tínhamos feito essa caracterização, né? De que o posicionamento do Ciro Gomes é nesse bloco aí, o bloco golpista principal, né? Ele não é uma pessoa de esquerda. O partido dele não é um partido de esquerda, no sentido de que está alinhado contra, ainda que de maneira moderada, contra o posicionamento dominante da burguesia. E eu acho que essa declaração muito importante, né, Merval Pereira, a voz da Globo aí, ela expressa uma alternativa que eles vão poder explorar, né? Porque os nomes que o tal centro, que é uma direita, na realidade, estão procurando apresentar, não tem nenhuma competitividade com o Lula. Precisaria fazer uma maracutaia muito grande para se impor aí um Dória, um Huck. O Ciro Gomes já é mais, né? Ciro Gomes tem alguma viabilidade, Rui, na sua opinião? E eu queria te pedir para falar também sobre essa fala dele contra a Dilma, que chamou a Dilma de aborto. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o Ciro Gomes, se ele for apoiado por todo esse bloco político, PSDB, DEM, MDB, quer dizer, montarem um frentão para impulsionar o candidato, eu acho que é uma possibilidade. Não diria que ele é plenamente viável. Eu acho que a situação desse bloco é uma situação muito periclitante já há muito tempo, né? Eu acho que a tendência é a polarização Lula-Bolsonaro, mas eu acho que sim, que ele é uma alternativa com a qual a burguesia pode tentar, não tenho dúvida nenhuma. Ok, burguesia então conta com Ciro Gomes como um dos candidatos aí do bloco golpista. Vai vertical, fala Lula ou nada é perigoso, ou Lula, ou Haddad, ou Dino, ou Boulos, o nada resultou em Bolsonaro, pode resultar em Huck, Ciro, Dória, Moro, Mandetta, etc. Não, é que o Rui falava isso quando o Lula não tinha os seus direitos políticos. Hoje o Lula tem os seus direitos políticos, então a gente até pode falar sobre isso logo mais. Queria agradecer a Ana Bastida, que chegou como assinante também. E quero te falar, Rui, quero te mostrar sobre um outro projeto aí da burguesia brasileira, que é o Luciano Huck. O Luciano Huck, então, o Estado de São Paulo hoje faz um editorial e fala: Huck, por favor, decida se você vai ser o nosso candidato ou não. Como é que você vê o apelo da burguesia por este nome? Eu acho que a situação é periclitante para esse bloco. Se eles não conseguirem apresentar nada que tenha um mínimo de viabilidade imediatamente e começar a desenvolver esse candidato, eles vão ter que apoiar o Bolsonaro, né? E eu acho que é importante que o pessoal não se iluda de que a burguesia vai apoiar o Lula, não. Não vai ter burguesia para o Lula. Os sinais imediatos foram muito fortes. O companheiro que mandou esse superchat aí, ele se equivoca. Em 2008, o problema não foi Lula ou nada. Em 2008, o problema não foi que Lula ou nada estava errado. O problema foi que o pessoal acreditava que haveria uma outra alternativa que não o Lula. E o pessoal se jogou de cabeça no golpe.
Né? Tudo bem, eu entendo que todo mundo estava desesperado para encontrar uma saída, mas era uma saída ilusória. E agora também. Contra o Lula vai ter uma guerra da burguesia, foi anunciado aí, né? A Bolsa se manifestou, os militares se manifestaram, todos os jornais da burguesia estão ultra assanhados contra o Lula, vai ser uma guerra. Agora, se não for o Lula, vai ser uma guerra perdida. Com o Lula ainda existe a possibilidade de fazer uma mobilização aí e ganhar essa guerra. Obrigado, Rui. A gente vai falar mais sobre isso. Antes de chegar no ponto do Lula, propriamente, eu queria te perguntar, hoje saiu uma declaração também do Roberto Freire, que era do Partido Comunista, né? Dizendo que o melhor nome para o Brasil do século XXI é o Luciano Huck. Como é que você vê essa decadência desse personagem ex-comunista defendendo um apresentador de programas de baixíssimo nível da televisão brasileira? Bom, isso aí muita gente não sabe, que isso daí é o velho PCB, né? Roberto Freire era secretário-geral do PCB quando teve a crise toda de 89, daí em diante eles decidiram formar um partido que tirava toda aquela parafernália comunista e se revelava como um partido burguês. E de lá para cá eles têm sido uma sublegenda do PSDB, né? Eu acho a declaração natural, né? Agora, o que eu acho que já faz muito tempo que esse pessoal aí já não tem mais nada, nenhuma mínima relação com a esquerda. Agora, eu acho assim, é o desespero, né? Luciano Huck versus Bolsonaro versus Lula, será que isso aí dá jogo? Não me dá a impressão que dá jogo, não. Então, Roberto Freire, PPS, sublegenda do PSDB. Bom, a gente já vai chegando daqui a pouquinho no ex-presidente Lula, mas a Cláudia Varela está dizendo, Rui, você acha que os últimos acontecimentos, principalmente o discurso Lula, pode vitaminar os golpistas para tentarem a terceira parte do golpe, mais uma tentativa? O Mourão deu uma entrevista para a Folha hoje, dizendo, não, se o Lula ganhar, paciência, não haverá golpe. Você acha que é uma fala dissimulada? Você vê risco de terceiro golpe ou não? Eu acho que é uma fala dissimulada. Eu acho que o risco de golpe é altíssimo, né? Só que nós temos que entender uma coisa, para não cair numa confusão, né? Nós estamos sob um regime político que é uma, digamos assim, uma semiditadura tutelada pelos militares e tudo mais. Quer dizer, se você não fizer nada, continua assim. Se você fizer alguma coisa, pode haver uma luta e eles tentarem manter a situação que existe hoje através de um golpe. Não é que o Lula vai provocar o golpe já está aí, já foi dado, né? O que o Lula provocaria seria um esforço dos militares e de outros setores para manter o status quo, não para modificar o status quo. Importante, porque senão parece que a candidatura do Lula está estimulando um golpe e que sem a candidatura do Lula não existiria golpe. Não, não é verdade. O golpe seria para manter o status quo. Ou seja, é a continuidade de um golpe que já existe. Vai Exatamente. Vertical está trazendo uma questão assim, Rui, a pessoa dizendo que é Lula ou nulo, mas o futuro a Deus pertence. Se por causas naturais Lula não se candidatar, Deus abençoe meu ex, está dizendo aqui. Já falamos sobre Lula, mas eu queria te passar antes pelo PSOL. Né? Tem uma declaração importante, Rui, de um nome do PSOL, que é o prefeito de Belém. Ele é o Edmilson Rodrigues, é o único prefeito de capital, e ele fala assim, ó, Lula é referência, que Lula lidere a esquerda brasileira. Você acha que o PSOL vai abandonar o seu projeto de candidatura própria em torno do Lula ou não? Como é que você vê a movimentação do PSOL? Não, de imediato não. Eu vi essa declaração, eu acho que essa declaração ela é um pouco fora do espectro de opinião do PSOL, né? Ele foi o único que falou isso daí. O Boulos, por exemplo, falou que precisa discutir programa, uma coisa assim totalmente sem realidade, né? Eu acho que pode ser que o PSOL se alinhe com a candidatura do Lula, mas não vai ser uma coisa imediata, nem vai ser uma coisa muito simples, não. Você vai ter que passar por um processo. Na minha opinião,
o Lula deveria se lançar como candidato e já apresentar o fato para a esquerda, apresentar o prato pronto para o conjunto da esquerda. Falar, tá aí, meu amigo, é isso aí, vamos à luta. Chamar o pessoal a formar um bloco e tudo mais. Bom, o PSOL, então, nessa indefinição, o PSOL vai apoiar o Lula, né, dessa vez. Você já colocou isso outras vezes. Uhum. O PSOL vai apoiar. O PSOL é a favor que o Lula lance a candidatura imediatamente. Até porque vai ter muita coisa contra o Lula no próximo período imediato, né? A Folha falou que é preciso celeridade no processo de Brasília e nos outros processos. O Lula, foram cancelados 2 processos. O Lula tem 8 processos. Quer dizer que a fraude jurídica ela continua em movimento. O Lula deve se lançar candidato, falar eu sou candidato, e o pessoal tem que ir contra a candidatura dele. Perfeito. Então vamos trazer aqui, ó. Deixa eu trazer um comentário aqui, Rui. Onde que eu estava? Está aqui, ó. Lula não agradeceu na coletiva, mas eu agradeço ao PCO pela campanha pela liberdade de Lula. Parabéns pela coerência e firmeza política do PCO. O Bruno Sodré está trazendo aqui uma informação que eu não tinha visto ainda. Vou ver se eu acho aqui no site do Vermelho. Está dizendo, nota do PCdoB, a conquista de Lula não pode ser maior do que a situação do país. Diz ainda que a polarização favorece a extrema-direita. O PCdoB está a favor do golpe? Pergunta o Bruno. O PCdoB está a favor do golpe, num certo sentido, né? Porque o PCdoB é a favor de uma candidatura tipo Ciro Gomes ou outra que eles consigam apoiar. Não sei se eles conseguiriam apoiar sem uma crise muito grande uma candidatura Luciano Huck, né? Mas o Ciro Gomes eu acho que seria viável para eles, relativamente, né? De qualquer maneira, eu acho que os partidos de esquerda vão, se não tomarem muito cuidado aí, vão rachar diante da questão do Lula. A emergência do Lula como candidato no cenário político, ela desorganiza todo o quadro político nacional. O pessoal vai ter que refazer o jogo aí, completamente. Quem ficou na pior situação foi o Ciro Gomes, né? E todos que estavam gravitando em torno dele. Elisete está dizendo, Lula deveria ser chefe da Casa Civil. Com a forte liderança que ele tem, o Haddad ou o Flávio Dino acabariam seguindo ele, está dizendo aqui. É uma opinião que está colocada. Antes disso, Rui, de você falar mais precisamente sobre a candidatura do Lula, né, e do que se coloca, que você defende que seja imediata, eu quero só te perguntar sobre mais um personagem. Sérgio Moro acabou como projeto presidencial, na sua opinião, agora que está aprovada a sua suspeição, mesmo que não tenha tido o último voto ainda? Eu acho que o problema não é esse, né? Porque a imprensa capitalista, a imprensa direitista, golpista, ela está procurando salvar o Moro. O editorial do Estado de São Paulo de ontem era um ataque duro contra o PT, uma defesa da Lava Jato, falou que as provas são robustas e não sei o que lá. Eu acho que o problema do Sérgio Moro é que ou é Bolsonaro ou é Sérgio Moro. Os dois na eleição não dá. Então, eu acho que esse é o problema de todos os outros candidatos, né, da direita, do Huck, de todos. Se a burguesia, se o bloco da burguesia que deu o golpe sair com 2 candidatos, não tem como ganhar a eleição. Precisa dividir o voto do Lula, não o voto do Bolsonaro. Claro. Agora, a pesquisa está mostrando aqui, Rui, que ele tem 63% de rejeição. 63% de rejeição, né? O que é inviável para qualquer eventual candidato a presidente. Como é que você viu o julgamento da sua suspeição? Olha, eu estou vendo a briga, né? Há uma crise muito grande dentro do STF. A manobra do Fachin foi transparente no sentido de salvar a Lava Jato e o Sérgio Moro. E agora o processo, a votação na segunda turma que ia julgar suspeição está parada, e isso significa que há uma intensa confabulação, né,
nos bastidores para ver o que fazer com o processo. Uma parte da burguesia quer que o processo do Lula seja transferido para Brasília, seja julgado rapidamente, o Lula volte a ser condenado e volte a ser inviabilizado como candidato. Agora, o pano de fundo de tudo isso é uma grande crise política, porque quem que sustenta isso daí? As revelações são muito duras, né? As revelações são muito... o processo está muito comprometido, e não é só o processo. Você veja que já apareceu o envolvimento do STF no processo, naquelas gravações que até o momento é uma espécie de caixa preta que eles vão revelando aos poucos, ninguém sabe o que tem lá. Deve ter outras coisas também. Né? Quer dizer, é uma grande crise nacional. Se a gente pegar, por exemplo, as crises políticas anteriores no Brasil, essa é uma das maiores crises de todos os tempos. O negócio da Lava Jato, o envolvimento da Lava Jato com o estrangeiro, o envolvimento do STF na Lava Jato, de toda a imprensa, toda a grande imprensa nacional, do Congresso, que acabou com um governo democraticamente eleito, né? Com a manipulação da eleição de 2018, que foi fraudulenta, porque o Lula não pôde concorrer justamente por causa desse processo, tudo isso é muito grave. Se amanhã o pessoal fala que a Lava Jato está inviabilizada, que o Moro é suspeito, o processo foi trucado, etc. e tal, isso significa que a eleição de 2018 foi trucada também. Exatamente. Rui, a gente está tendo a comprovação do golpe com o Supremo com tudo, né? O golpe foi a Lava Jato, e o golpe teve um fator essencial, que é a questão do petróleo, né? Não sei se você viu o artigo da Miriam Leitão, de hoje. Ela dizia assim, não, tudo bem com o Lula é estadista, é bacana, desde que não mexa na política de preços da Petrobras. E, na verdade, essa foi a motivação do golpe, né? Garantir a entrega do petróleo, entre outras motivações. Tudo isso vem a público com as mensagens lá do hacker, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Esses sinais da Globo são tipo assim, ó, Lula, seja um cara legal, seja bonzinho, mas não toque no coração do golpismo. E o Lula falou, né, que cuidado aí para o pessoal que está comprando coisas da Petrobras. Não, essa declaração do Lula foi muito oportuna. E eu acho que ele deve se manter nessa linha, porque a Miriam Leitão não vai apoiar o Lula, nem que ele seja o último brasileiro na face da terra. Né? Isso daí precisaria mudar muito, mas muito profundamente a situação para eles apoiarem. O que eles querem, né? Eles estão enviando sinais para o Lula, que é o seguinte, Lula, não radicalize. Porque a eleição polarizada ela vai depender da radicalização dos dois polos para ganhar. Se for Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro vai ter que dar uma guinada, vai ter que ser bem radical de uma série de pontos de vista direitistas. E o Lula vai precisar ser bem radical do ponto de vista de esquerda também. Ele tem que mobilizar o povo, né? Então, eu acho que isso daí é um dado. Com relação à economia, não há dúvida. O golpe de Estado foi dado para alterar toda a economia brasileira. Né? O sentido do golpe de Estado é a economia. E a Petrobras, eu diria, não é o 100% do prejuízo. O prejuízo é colossal. Entregar a base de Alcântara, destruir uma boa parte da indústria nacional. Uma boa parte. O pessoal fala em 4, 5 milhões de desempregados por causa da Lava Jato. Né? Entregaram muita coisa, destruíram muitos direitos sociais dos trabalhadores, né? Atacaram a Previdência, atacaram os gastos públicos. Eles provocaram uma verdadeira revolução, uma contra-revolução na economia nacional. Esse foi o sentido da tomada do poder, da usurpação do poder pela direita e pelo bolsonarismo, né? Roubaram o presidente da República, né, Rui, para roubar o petróleo, para roubar os direitos sociais, para roubar os empregos, para destruir o Brasil como um todo. Né? Essa foi a guerra contra o Brasil. Exatamente. O sentido da guerra é esse mesmo. Deixa eu trazer mais um artigo aqui, só para a gente fechar as matérias que a gente está compartilhando, porque tudo é muito importante e é bom ter a sutileza do Rui na análise, né? Esse cara aqui é um ex-diretor do Globo, mas é um colunista importante, Ascânio Seleme, dizendo: Lula voltou com postura presidencial, tocou o coração das pessoas.
Então, assim, quando você vê um cara do Globo falando essas coisas, é armadilha? Não se iludam, é isso, Rui? A sua linha? Cuidado. Acho que sim. Eu acho que sim. Eles jogam um pouco de confete, não vão apoiar o Globo não vai apoiar o Lula, nem por acaso. Tá? Eles jogam um pouco de confete, que é um jogo de morde-a-sopra, né? Quer dizer, Lula, não seja muito radical, que a gente não vai te atacar. É uma fantasia isso. A hora que a candidatura do Lula for formalizada, a campanha contra ele vai ser gigantesca. A campanha de 1989, que a maioria das pessoas que está nos ouvindo aqui não deve nem ter visto, né? Vai parecer uma brincadeira de criança perto da campanha que vão fazer contra o Lula agora. Agora vai ser uma campanha muito grande, porque como deter um candidato como esse, né? É um homem que ganhou 4 eleições seguidas e que está na frente da eleição já. Então, quer dizer, vai ser uma verdadeira guerra. Eu acho que a gente não deve se deixar iludir por esses disfarces, né? Que a burguesia joga no meio do caminho. É que nem aquele negócio dos aviões que jogam umas coisas metálicas para o radar não perceber que tem um avião, né? Eu acho que é isso, vai ser uma guerra. Até o Ciro Gomes, a declaração dele contra o PT é uma espécie de declaração de guerra, né? Tirar o PT do segundo turno. Você falou do que o governo da Dilma foi um aborto, né? O que é uma declaração canalha dele, porque o governo da Dilma foi derrubado, não é que foi aborto. Tudo bem, foi abortado, mas não é que a Dilma foi um aborto. Foram os aborteiros que acabaram com o governo. Ele, inclusive. Muito boa frase. A Dilma falou que ele é uma cepa do Jair Bolsonaro, né? Bom, a Marili está dizendo, de acordo com o Rui, se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, qual seria a saída? O Thiago pergunta assim, Rui, você acha que Fachin até a Globo sofreram alguma pressão da defesa do Lula quanto a possíveis mensagens comprometedoras? Haja visto que Miriam Leitão e Carmen já tinham aparecido? Elisete, Rui, se Lula for vítima do judiciário de arma de fogo, de veneno, de acidente, de trânsito, de doença, mas se estiver feliz, eu aceitarei. Sou muito dramática. As pessoas estão muito preocupadas com a segurança do Lula também. E tem uma mensagem aqui do Coronel Siqueira. Recomendo a todo mundo que siga o perfil Coronel Siqueira no Twitter, que é um perfil satírico. Ele fala assim, a decisão de Gilmar Mendes pode ter vindo para acalmar os ânimos da esquerda, impedindo... Ele pergunta, né? Se a decisão do Gilmar visou acalmar a esquerda, impedindo que ocorra aqui o mesmo que está acontecendo no Paraguai. Né? Então, eu queria te perguntar sobre isso também, se é uma tentativa de acalmar, ou ficou insustentável também o golpe, né, Rui? Vamos ouvir as suas opiniões. Eu acho que é esse segundo fator. Não acho que é um problema de acalmar a esquerda, não. É um problema de colocar panos quentes numa... Eu acho que o grande problema desse acontecimento, né, é o seguinte, que é difícil de entender. Isso daí é o fio do novelo. Você começa a puxar e acaba tudo. Então você precisa botar um freio nisso daí. Só que o que você vai fazer? Vai chegar e falar, não teve nada, o Moro foi honesto, ninguém acredita nisso mais. A desmoralização do regime é muito grande. Tá? Então, é preciso manobrar para extinguir o potencial explosivo dessa crise. É como eu falei, a Lava Jato levou ao pior crime político que pode haver no país, que foi a manipulação das eleições para presidente da República. O que pode ser pior do que isso? Que alguém roubou um dinheiro da saúde? Esse é crime pequenininho perto de você impor um candidato contra a vontade popular. Só para deixar claro, né, Rui, assim, roubar na eleição é roubar o Brasil inteiro. Então, eles levaram o Brasil inteiro e entregaram para um entreguista que trabalha para os interesses do Trump, para os interesses do Netanyahu contra os interesses nacionais. Então, o Brasil inteiro foi roubado por esse processo liderado. Exatamente. E o ex-juiz acusador. Mas diga lá. Não, retirar o direito do Lula,
muita gente não entende isso, né? É retirar o direito de todo mundo que participou da eleição. A eleição ficou mutilada, né? Quer dizer, roubaram o Brasil inteiro numa coisa essencial, que é quem vai exercer durante 4 anos o poder político maior dentro do país. É um crime muito grave, né? Depois tem as consequências do crime. A própria imprensa capitalista que apoiou o golpe e elegeu o Bolsonaro vem atacando o Bolsonaro, fala que ele é responsável pela pandemia e tudo mais. Bom, aí revela-se que o Bolsonaro foi colocado lá por uma fraude que todo mundo apoiou. Você vê que o Lula não falou? A Globo tem que reconhecer os seus crimes, etc. e tal. As suas mentiras, ele falou. Está todo mundo envolvido, militares estão envolvidos. Se a crise continua a se desenvolver, é uma crise muito explosiva. Eu estava comparando essa crise com a crise do Watergate que derrubou o Nixon. Aquela crise é uma crisezinha, é uma gripezinha, como disse o Bolsonaro, perto da pandemia que vai ser a crise com a Lava Jato. Quer dizer, o golpe está sendo todo colocado para fora, está sendo exposto. E o pessoal quer encontrar uma solução. Se, por exemplo, o STF declara o Moro suspeito, né, é uma tentativa de impedir que a crise continue se desenvolvendo. Porque o STF é suspeito também. Os militares... Manter no Moro, né? Vamos dizer assim, como o STF também participou, os tribunais superiores, quer dizer, é estancar a sangria, né? Pode ser um estancamento da sangria. Estancamento da sangria. E o Fachin tentou a versão ainda mais econômica. Só que o outro pessoal não quer saber disso daí, né? Não quer deixar a Lava Jato continuar. Na sua opinião, Rui, o voto decisivo desse ministro Cássio Marques será pela suspeição? Olha, aí é meio que astrologia, né? Porque ele é um candidato do Bolsonaro, portanto, é um candidato dos militares. Os militares se pronunciaram contra a soltura do Lula, teve até passeata já na casa do Fachin e tudo mais da direita, da extrema-direita. Por outro lado, os bolsonaristas gostariam de acabar com a Lava Jato, porque tem muita gente envolvida aí, tem muito processo contra os próprios bolsonaristas. Então, eles estão no impasse, né? Eu não sei, eles vão procurar uma saída do impasse. Uma saída que favoreça a todos. Agora, é complexo, né? A princípio, deveria prevalecer a razão de Estado, né? Quer dizer, não deixar o Lula voltar, porque isso aí coloca em risco todo o processo político. Ou salva, Rui, ou pode salvar. Pode ser assim uma grande... Você não vê espaço para uma grande conciliação nacional? Vamos fingir que nada disso aconteceu, que, olha, que foi só um pesadelo, foi um acidente histórico, como disse o Rodrigo Maia. Né? O Rodrigo Maia fez um elogio ao Lula. Como é que você viu isso aí? Eu acho que é tudo conversa fiada. O problema aqui continua sendo o problema da época do golpe. Imagine um governo Lula. Vamos supor que o Lula tenha toda a disposição do mundo de conciliar. Ele não consegue levar adiante a política econômica que está sendo colocada pelo Bolsonaro. Mesmo que ele quisesse, que ele já pela declaração dele ontem, ele não quer, né? Ele quer uma política oposta. Mas se ele quisesse, ele também não conseguiria colocar. Isso significa que a burguesia perderia o controle da política econômica. A burguesia vai aceitar isso daí, vai conviver com o governo do Lula sem privatização e etc. e tal. Depois tem outra coisa. A vitória do Lula iria fazer com que uma parcela da população se estimulasse a recuperar o que foi perdido nesse período aqui de 5, 6 anos. E até coisas que nem foram ganhas antes. Então é um risco, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a margem para a conciliação é uma margem muito, muito, muito estreita. De todo modo, né, Rui, esse golpe fracassou. O golpe deu errado economicamente, deu errado em todos os aspectos, moralmente, porque ele foi desmascarado. A grande realidade é que esse golpe foi desmascarado. Deixa eu só trazer algumas mensagens aqui, eu já volto com você.
O Rodrigo Pedro fala, conciliação nacional com a burguesia golpista, é sério isso, Atucho? O Rui acabou de responder. A Marreja que está apoiando. O que eu falei é o seguinte, é que há sinais de setores que buscam uma conciliação. Rodrigo Maia, esse colunista do Globo, tem gente que estende a mão, mas pode, evidentemente, ser uma armadilha. E o Lula também falou que vai mexer na questão da Petrobras, que é o eixo, é o ponto central do golpe. Rui, falando agora propriamente do discurso em si, qual foi o ponto que você considerou, quais foram os pontos que você considerou essenciais e mais importantes nessa fala do Lula? Olha, o que eu achei mais interessante foi justamente a declaração dele sobre a Petrobras. Por quê? Não é porque é sobre a Petrobras. É porque ele mandou um recado no sentido de que ele não vai, ou ele não pretende, abaixar a cabeça diante dos ditames aí dos especuladores do mercado internacional. Né? Ele falou que os empresários não precisam ter medo, essa coisa toda, mas a gente sabe que isso daí é mais pro forma, né? A declaração da Petrobras, no entanto, não. A declaração da Petrobras é uma declaração com uma importância política definida. Né? Achei bom isso daí, eu achei que ele se colocou bem também ao atacar o Bolsonaro, né? Quer dizer, ele falou, nós contra o Bolsonaro, né? Se colocou diante da polarização da situação como polo oposto ao Bolsonaro. Aí todo mundo está falando que o Lula não é polo oposto, etc. e tal, uma coisa meio, né? Até eu recebi uma mensagem aqui que fala que na Rede Globo alguém falou que o polo oposto ao Bolsonaro é o PCO, né? Não é o Lula. Isso aí é verdade, mas não é verdade, não é inteiramente verdadeiro. O PCO é um polo oposto do ponto de vista programático, ideológico, o PCO é um polo oposto, mas a polarização não é uma polarização entre um grupo e outro grupo, é uma polarização social entre o povo, principalmente os setores organizados dos movimentos populares, e a direita que quer esfolar o povo brasileiro. Nesse sentido, o PT é a expressão eleitoral e a expressão organizativa principal desse polo oposto. Né? Quer dizer, Lula versus Bolsonaro é uma expressão da polarização nacional. Uma expressão até, digamos assim, bem consistente. Então, eu acho que o Lula se colocou bem nesse sentido, abraçando, né, o polo antibolsonarista. Vamos esperar, eu acho só que nós temos que ver se ele não vai adotar essa política pseudo-realista que todo mundo está aconselhando, né? De que, assim, seja moderado. Aí um cidadão falou, você não pode falar isso na campanha eleitoral, depois que você é governo, você fala. Não, isso aí a campanha eleitoral tem que mobilizar a população. É importante, acho que ele faz bem em alertar antes. Por exemplo, nesse caso da Petrobras, ele tem que falar antes o que vai fazer? Eu acho que sim, porque ele ganha apoio político para isso. O pessoal vai votar nele porque ele tem um programa, né, contra a destruição da Petrobras. Então, isso daí dá uma força, né, dentro da opinião pública, da mobilização. E depois também, como a eleição tende a ser uma eleição muito acirrada, ele precisa mostrar que ele está abraçando as reivindicações do povo, né? Porque se ele aparecer assim como água com açúcar, não vai ganhar. Tem uma parcela da população que não vota na eleição. Precisa ganhar esse pessoal para votar. Agora, você vai ganhar esse pessoal falando que os empresários são bons, eu não vou fazer nada na Petrobras, vou deixar tudo como está. Não tem sentido. Você precisa ganhar esse pessoal. Agora é hora de denunciar o golpe, tudo que foi tirado dos brasileiros, falar do assalto que se fez ao país, é muito importante, de fato, Rui.
A Fátima se tornou assinante, agradeço muito, obrigado. A Fátima, acabou de ser anunciado, Rui, pelo governador de São Paulo, João Dória, a fase roxa, mais restritiva aqui a Covid, não é um lockdown ainda, mas essa situação da Covid está gerando um desespero na população brasileira. 2.300 mortes diárias, mais restrições e muita gente vivendo desespero econômico e o Bolsonaro sem conceder um auxílio emergencial minimamente satisfatório. Como é que você está vendo a situação da pandemia no Brasil? Bom, esse negócio da fase roxa é uma farsa. Porque ao mesmo tempo que o Dória coloca a fase roxa, ele está obrigando os professores a trabalhar. Né? Nós temos aí já mais de 10 mil professores que pegaram o vírus em sala de aula. Né? E mais de 20 desses 10 mil morreram. Então, quer dizer, o transporte coletivo continua funcionando. É uma farsa, é uma politicagem, é um jogo de aparências. Né? O governo estadual, o governo federal, teria que montar um gabinete de crise e teria que ter um plano brabíssimo para enfrentar isso daí. Ninguém tem nada, essa que é a realidade. Está caindo a ficha para todo mundo de que nós, brasileiros aqui, estamos praticamente desamparados diante do avanço da pandemia e transforma o Brasil assim no pior lugar do mundo. Né? Como você falou, né, Rui? Morrendo como moscas, né? Eu acho que o problema agora teria que se concentrar, sobretudo, na questão da vacina. Vamos ter claro, qual que é o problema da vacina? O problema da vacina é que todo mundo prometeu, mas ninguém tem condições de apresentar a vacina. Por quê? Porque os países que têm a vacina eles estão priorizando a vacinação dos seus próprios países. Quer dizer, é mais um caso da relação entre países imperialistas e países dominados pelo imperialismo. A hora que nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, né, as pessoas de primeira qualidade no planeta Terra tiverem sido vacinados, nós aqui, os latino-americanos infelizes, pode ser que a gente seja vacinado. Vão cobrar o olho da cara, né, para a gente ser vacinado depois que tiver morrido 500 mil de brasileiros. Os governos teriam que atropelar esse negócio. Teriam que romper a patente, fabricar a vacina aqui de uma maneira, teria que colocar todos os recursos do Estado. Porque se o governo vai colocar os recursos do Estado para impedir a morte de centenas de milhares de brasileiros, do que adianta? E para piorar, o governo Bolsonaro votou na OMC contra a quebra da patente. O que isso daí é uma coisa assim que mostra que o governo gosta de ver o pessoal morrendo na rua. Né? Votou contra a quebra da patente quando já morreram 270 mil brasileiros e a morte pode chegar a 500 mil. E eu diria até que, se vacilar, isso aqui vai para casa do 1 milhão, do jeito que a coisa está progredindo. Teria que quebrar a patente, teria que arrumar a vacina de qualquer maneira. Tem que arrumar uma crise internacional e ter a vacina. Agora, isso aqui mostra que nós somos aqui o esgoto do mundo, não nós brasileiros, todos os países pobres. Né? Este governo, né? Este governo especialmente, né, Rui? O Rui, tem uma pergunta aqui, se você foi convidado para essa coletiva do Abel, como é que é a sua relação com o PT? Todo mundo fala que você é quem tem as posições mais firmes, vamos dizer assim, mais seguras em relação ao que foi o golpe de Estado, quais foram os objetivos, quais foram as consequências, mas qual que é a sua relação propriamente com o Partido dos Trabalhadores? A nossa relação com o PT é uma boa relação, principalmente com a ala lulista. Né? Nós fomos convidados, sim, nós recebemos o convite diretamente da presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, que fez o convite pessoal para nós, e nós estivemos presentes lá. Né? Nós, com certeza, vamos procurar entrar em contato aqui nos próximos momentos, aí, rapidamente,
com a equipe do próprio Lula, com a Gleisi, para coordenar as ações em torno da campanha do Lula, né? Campanha que deve continuar, na minha opinião, contra os processos de denúncia da Lava Jato e na campanha eleitoral. Muito bom. Ô, Rui, você tinha me pedido para sair um pouquinho mais cedo, você tem um compromisso. Queria agradecer muito pelo vídeo que você mandou sobre os 10 anos do 247 e me desculpar porque na terça-feira a gente não fez em função do julgamento da suspeição do ex-juiz. Então a gente retoma na próxima terça-feira a sua análise política semanal aqui. Não, ótimo. Um abraço a todos. Mas só um último comentário que chegou aqui, ó. Vibe vertical, curioso. Bozo ameaça mexer na política da Petrobras. O papel caiu. Lula disse que vai mudar a política da Petro. O papel subiu. Maior alta em 5 dias hoje. As pessoas acreditam no Lula. O Lula tem credibilidade. O Bolsonaro, ele é a destruição. Obrigado, Rui, mais uma vez. Tchau, valeu. Até terça. Um abraço.